Vamos lá então, este é mais um Correspondente Médico, sempre com a sua participação. A hashtag já está aparecendo aqui em cima, hein? Hashtag Correspondente Médico. E quem responde às suas perguntas, às suas dúvidas? Doutor Fernando Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Elisa. Estamos aí, juntos mais uma vez para dividir com todo mundo. E temos muitos assuntos para tratar aqui hoje, hein? A Anvisa autorizou a importação da matéria-prima para o início da produção local, aqui no Brasil, da Coronavac. O Instituto Butantan, com isso, descartou a imunização ainda em 2020. Por quê? Porque os insumos só devem chegar em novembro. E aí o cronograma da vacina deve ser atrasado em pelo menos um mês. Doutor, vamos relembrar aqui, até para explicar para quem está assistindo. O Instituto Butantan já tinha alguns insumos, correto? Mas não eram os insumos para a vacinação de fato. Então, eram destinados para a pesquisa científica. Agora, quando a gente fala de mudar de fase, da fase 3, que é essa busca pela eficiência, pela eficácia... Que é aqui estão, que o Instituto está. Estamos e que o tempo vai nos responder. Para você passar para a próxima fase, que é a fase chamada fase 4, na qual você já tem a aplicação prática da vacina na população, é necessário que você tenha uma linha de produção diferenciada, porque a gente está falando aqui de larga escala. Sem contar que depois tem a questão relacionada com a logística da entrega e da aplicação disso na população. Então, o momento que nós estamos é esse. Agora, você pode imaginar, se a gente tem 20 dias, não foi isso que você falou? Umas 3 semanas. Foi atrasado? Isso. E aí o atraso, Sim. No fim, mais ou menos um mês. Isso acaba impactando no que se tinha de expectativa para a viabilidade ainda nesse ano, em 2020, para algo que possa cruzar a mudança de ano e seja então para 2021. E nós até trouxemos aqui a informação de que havia a possibilidade da vacinação começar ainda em 2020. Isso mexe com as nossas emoções e com as nossas esperanças, não é, doutor? Mas agora o fato é que atrasaram então um pouquinho por causa da chegada desses insumos vindos da China. A minha dúvida é o seguinte: os insumos chegam para que a vacina seja montada, assim digamos. Mas, de fato, para ir para as ruas, para os braços da população, é só depois do aval da agência reguladora, da Anvisa, correto? Perfeitamente. Existem alguns passos que precisam ser cumpridos para que o que a gente tem na teoria, na pesquisa científica, se torne realidade para toda a população. E isso acontece da mesma maneira para qualquer vacina, ou seja, todas as vacinas precisam passar por uma agência reguladora para regulamentar como é que vai ser todo esse processo de vacinação. Lisa, tanto para vacina como para medicamentos em geral. Então, você precisa passar por todo esse protocolo, porque você entende que muitas pessoas habilitadas são capazes de julgar, e existem protocolos para isso, aprovando ou não, porque são decisões muito fortes que acabam impactando na população de uma forma muito geral. Pois é, com toda certeza, ainda mais uma vacinação em larga escala. Quer participar da nossa conversa? Você tem alguma dúvida? Lembre-se que aqui com a gente nenhuma pergunta é boba. Pode fazer a pergunta que você quiser, mesmo que lhe pareça simples. É pela hashtag Correspondente Médico e a gente vai aqui colocando você na nossa conversa. Vou para o próximo tema, mas ainda falando de Covid-19, doutor, a gente fala agora a respeito da notícia que vem da Venezuela, que é o seguinte: o país anunciou um remédio que teria o poder de inibir 100% o novo coronavírus. Pois é, essa notícia que chega. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Delcy Rodrigues. De acordo com o vice-presidente, a Venezuela iniciou os procedimentos de certificação e também de registro na Organização Mundial da Saúde. A informação é que um grupo de pesquisadores identificou uma molécula pertencente a uma planta medicinal. E essa substância seria capaz de inibir completamente a ação da Covid no organismo. Doutor Fernando Gomes, ainda bem que temos a sua presença aqui para eu poder lhe encher de perguntas, sempre querendo compreender melhor esses assuntos. Como seria de fato essa molécula retirada de uma planta? Então, Elisa, vamos falar de trás para frente. Quando a gente recebe uma notícia assim, até para as pessoas entenderem como é que funciona uma variação de uma fake news ou não, alguma coisa assim. Não existe nada na medicina que seja 100%. Então, quando vem esse número com essa força toda, com essa relevância toda, a gente fica preocupado e presta atenção. Agora, as outras informações, elas são, de fato, potencialmente verídicas. Você imagina, uma planta medicinal, a gente sabe que grande parte dos medicamentos são extraídos de vegetais e, muitas vezes, tem um papel fundamental que a indústria depois consegue repetir o padrão da molécula, enfim, manusear isso em laboratório e tornar viável em larga escala. Então, assim,
pode ser verdade, né? De qualquer forma, a informação está chegando ainda muito crua. Parece que foram feitos testes ainda de bancada, talvez testes experimentais, ainda não em humanos, e potencialmente existe uma possibilidade de controle do coronavírus. Então, assim, a gente escuta sempre, é uma notícia boa, né? Sim. Se de fato for 100% real, se comprovar, né? Com toda certeza. Faz sentido. Mas talvez o momento que ela esteja sendo falada sobre ainda seja precoce para a gente imaginar a aplicação dela em seres humanos. Apesar de, como eu falei aqui, existe um caminho natural. As plantas, as ervas, elementos da natureza, eles constituem, sim, elementos químicos fundamentais para o tratamento das pessoas. E, doutor, é muito natural que cientistas, pesquisadores de qualquer país estejam ali nessa missão, todos envolvidos para encontrar ou algo que seja capaz de tratar a doença, algo que seja capaz de prevenir, ou se vai tratar a doença num grau mais elevado, numa gravidade maior, menor. Esse movimento é o que a gente vai acompanhar daqui para frente. É o que a gente vai acompanhar, Elisa. E, assim, às vezes a gente também tem que ter um olhar diferente, porque, vamos combinar aqui, existe sim um preconceito, a gente está falando de América Latina, a gente está falando de um país que solta uma informação como essa, então fica todo mundo muito preocupado. Só que a gente tem que ter a cabeça aberta, né? A ciência, ela protege a gente de simplesmente achismos, então a gente tem esse mecanismo natural de blindagem, mas a gente também não pode olhar 100% cético as coisas, né? Aqui está falando muito do 100%, sim, porque muitas vezes pode ter sim um conhecimento ou até a descoberta de alguma substância que de fato tem um papel importante no tratamento do coronavírus. Por isso que é sempre importante você ficar ligado na programação da CNN, acessar o site, informações oficiais, a gente fica compartilhando o tempo todo. E entender a nossa linha de pensamento, né? Por isso que esse bate-papo aqui acaba sendo tão importante, porque meu papel aqui é traduzir para vocês o que a gente entende dentro da medicina, sim, e dentro da ciência. Esclarecer os assuntos. O próximo tema que eu trago agora, doutor, e para você que está nos assistindo, é que pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram uma tecnologia que poderá prever se o paciente infectado com a Covid-19 vai ser internado ou não. Isso chamou muito a minha atenção. Como assim prever? A explicação é a seguinte: a técnica consiste em analisar as proteínas no plasma sanguíneo. E esse índice vai determinar se o paciente é ou não considerado um paciente de alto risco. Doutor, por favor, como assim? Como ocorreria isso? Elisa, existem substâncias e proteínas que fazem parte do plasma sanguíneo, né? O plasma é a parte líquida do sangue que leva junto com os elementos celulares outras substâncias também. Proteínas produzidas pelo fígado, como por exemplo a proteína amiloide SSA1 e SSA3, muitas vezes amiloide. Elas são relacionadas com um processo inflamatório. E através de uma análise que a gente chama de computador mesmo, né, colocando dados e prevendo o futuro com inteligência artificial, é possível, então, se identificar num tempo mais rápido se existe uma correlação. E foi o que esse estudo mostrou, que quando esses níveis de proteínas estão mais altos que o normal num paciente com coronavírus, a chance de ter um desfecho mais grave, mais complicado, é maior, mesmo que clinicamente o paciente ainda não esteja ruim. Isso é um elemento que a gente pode utilizar na prática clínica valiosíssimo, até para você saber, posso mesmo dispensar essa pessoa para casa com orientações ou preciso de alguma forma já começar a entender que ela tem uma grande chance de evoluir de uma forma mais grave e então eu tenho que ficar realmente em cima dela, porque eu já estou prevendo, esse teste daria a previsibilidade, acho que é assim que fala, né? Previsibilidade. Isso, de que o desfecho não vai ser muito favorável. Então, assim, isso me dá como médico um recurso adicional. Que é muito importante, né? No momento de triagem. Com certeza. E para descobrir isso, seria por meio de um exame que o médico pediria? Isso, através de um exame de sangue, dosando essas proteínas dentro da corrente do sangue. Que interessante. Doutor, isso já ocorre para outras doenças? Por exemplo, é possível saber se uma doença vai se agravar ou se vai ser mais amena no sistema da pessoa? Existe? Elisa, todo esse conhecimento que vem da inteligência artificial, que é o cruzar dados e informações que vão muito além do olhar clínico, porque você imagina, você precisa que um médico tenha anos de profissão para poder, com o olhar clínico, dar aquele palpite que muitas vezes é 100%, mais uma vez 100%. É muito confiável. Que bom que é 100%, né? Que Quando a gente joga o computador ou então esses dados laboratoriais cruzados com informações que às vezes o olho humano não é capaz de entender, ou então a gente precisaria de muitos anos de prática clínica para ter esse feeling, a gente tem então uma informação muito poderosa. E isso facilita o tratamento e triagem das pessoas, no geral. E o conhecimento e a experiência de um médico, às vezes observando, já consegue ter entendimentos. Seria então uma ferramenta a mais para complementar esse diagnóstico do médico, correto? Exato.
Muito bem, tá vendo? Estamos aprendendo aqui. O próximo tema que eu trago aqui é a respeito de um estudo britânico que aponta a redução de anticorpos para a Covid ao longo do tempo. A gente já trouxe esse assunto aqui, inclusive, de será que a pessoa infectada, que produziu anticorpos, por quanto tempo, afinal, ela pode ficar protegida ou não? Segundo esse estudo, veja só, depois da primeira onda de infecções, essa pesquisa rastreou os níveis de anticorpos na população e mostrou que a queda foi, sim, significativa. A prevalência de anticorpos que tornaria a pessoa imune caiu de 6% para 4,4% da população. Na prática, o que significa isso, doutor? Isso significa o seguinte, Elisa. Primeira coisa, a gente está falando de uma análise populacional. Então, sempre que a gente tenta migrar essa informação, e o nosso cérebro faz isso sempre, a gente tem uma tendência incrível de pensar assim, a gente pode cometer alguns erros quando eu penso população e quando eu penso indivíduo, eu mesmo ou a pessoa que eu estou tratando. Consegue entender essa diferença? Mas se a gente fala que a porcentagem diminuiu de anticorpos construídos na população no decorrer do tempo, isso significa que talvez a imunidade que seja decorrente da memória estabelecida pelo sistema imunológico não seja tão duradoura assim. Então, quando a gente pensa na produção de anticorpos, que mais ou menos funciona assim, eu tenho aqui representado uma célula de defesa, um linfócito, que tem contato com um antígeno, que seria o vírus, por exemplo, aqui representado por esse elemento mais claro, mais rosa. Ele acaba... Esse aqui, esse rosado. Isso. Ao tomar contato do vírus com a célula, dentro dela acontece a produção e o desenvolvimento de anticorpos, que são proteínas, que a gente está vendo aqui representados por essa estrutura que parece um Y, capazes de realizar ligações com os antígenos, com o vírus, por exemplo, inativando ou reduzindo a sua força, tanto de penetração na célula, como de manifestação da doença. Então, quando a gente fala de ter anticorpos, a gente está falando de manter essas estruturas proteicas viáveis na corrente sanguínea, o que todo mundo gostaria de ter, é o que o racional da medicina mostra que faz sentido, para que você possa, quando numa outra situação, ter contato com o vírus, naturalmente o seu corpo já faz o bloqueio. Como se ele estivesse, na verdade, recheando o inimigo com uma estrutura amiga que faz com que, então, ele fique totalmente inocente e indefeso. Mas na queda dessa proteção no nosso corpo, significa, então, que o vírus continua, mas que o nosso corpo não é capaz de se proteger tanto? Significa que a população volta a ter uma fragilidade um pouco maior. Porque o ideal seria que esse número fosse crescente e mantido no decorrer do tempo. Por exemplo, a vacina da gripe, que muitas pessoas tomam todos os anos, segue mais ou menos essa linha de raciocínio que você está imunizado agora, mas ela não, a durabilidade, assim, digamos, seria por no máximo um período de 1 ano e você tem de vacinar novamente. Tanto isso, como também a existência de mutações de vírus. Então você tem cepas... Que é um outro problema. Que é um outro problema, porque se eu tenho uma invasão de vírus de uma outra característica, não adianta eu ter aqui um balde cheinho de anticorpos para uma coisa que é diferente do que ele é capaz de se ligar. Então, assim, acaba sendo algo que preocupa a gente, que faz com que a gente preste atenção, sempre lembrando, uma coisa a gente está falando população, outra coisa a gente está falando indivíduo. E quando a gente fala do indivíduo, né, que deixa de ser, na verdade, um número, um problema, uma reação diversa, uma questão, acaba sendo 100% para a pessoa. Muito bem, já estou aqui, ó, ouvindo o professor, ouvindo o doutor, mas professor também, né? Até porque está na missão aqui nos ensinando tantas coisas. E fora daqui também professor, né, doutor? Sim. Então, pronto. Tantas mensagens chegando aqui para mim, eu vou trazer o próximo tema e depois eu já trago mais questionamentos. #correspondente médico. O que a gente fala agora? Sobre os efeitos da Covid no cérebro. Aí a gente chegou diretamente na área do Dr. Fernando Gomes, conhece tudo sobre os nossos cérebros. Uma nova pesquisa feita em Londres aponta que o impacto da Covid-19 em funções cognitivas pode equivaler a 10 anos de envelhecimento no cérebro. Veja só que importante essa descoberta. O estudo analisou cerca de 85 mil pacientes, mas ainda vai ser revisado melhor pela comunidade científica. Doutor, como assim atingir as funções cognitivas e fazer uma pessoa envelhecer até 10 anos? Então, a gente precisa entender como foi feito esse estudo. Então, a gente está falando de um número robusto. 85 mil é um número de respeito. Gente, bastante gente. Então, foram aplicados baterias de testes que fazem com que você entenda como o cérebro daquela pessoa funciona. Avaliação neuropsicológica, por exemplo, como se fosse o teste de QI. E a gente sabe, quando a gente fala de função cognitiva, são diversas funções que fazem parte da nossa habilidade mental, como a atenção, a capacidade de se comunicar
a linguagem, a percepção do mundo físico e das coisas, as praxias, como, por exemplo, praxia de se vestir. Você não pensa para vestir, mas você tem a habilidade de naturalmente realizar isso. A própria personalidade, a manifestação da inteligência, que é a capacidade que a gente tem de resolver problemas, a própria memória e funções executivas, como planejamento, controle inibitório, do tipo, eu penso uma coisa e falo outra. Isso faz com que a gente possa ter uma vida de sociedade bastante interessante. Então, quando foi feita essa análise, lógico, não se tinha a avaliação prévia de todos os pacientes e acaba se comparando isso com uma série histórica equivalente ao que já se tinha antes. Acaba sendo aí o tendão de Aquiles numa análise como essa. Mas o que se observou foi que nesses pacientes existia, nos casos mais graves principalmente, alguma coisa equivalente a 10 anos mais velho, como se as pessoas que passaram por esse problema tivessem, então, um envelhecimento quando se compara com a série histórica. Minha nossa, doutor. Bom, ainda é um estudo e vai ser melhor agora analisado para, de fato, a gente ter ciência dessas consequências da Covid no cérebro. Quando o senhor nos traz, então, todas essas funções, significa que, por exemplo, na linguagem, a pessoa pode apresentar alguma deficiência, algo mudou, algo não vai bem, um raciocínio um pouco mais desatento que o normal, ou seja, são reações muito delicadas, muito singelas, que já apresentam ali alteração de memória, diminuição de performance no próprio trabalho, na vida. A gente sabe que existem algumas formas que o próprio coronavírus pode entrar em contato com o cérebro. Uma delas através do nervo olfatório, porque existe o que a gente chama de um certo neurotropismo, ou seja, o vírus ele gosta daquela situação. E dessa forma ele pode penetrar no tecido cerebral, através da corrente sanguínea, provocando pequenos trombinhos que provocam como se fossem pequenos derrames cerebrais. Ou então até mesmo passando pela barreira hematocefálica, que é uma capa protetora que existe nos vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro, que tem a função de permitir que essas substâncias não passem da corrente sanguínea para o cérebro, que acaba sendo o órgão nobre. E quando existe um processo inflamatório, a gente sabe que o vírus pode passar, mediadores inflamatórios podem passar e machucar o cérebro de uma forma geral, de uma forma que a própria manifestação de tudo isso que a gente está falando fique comprometida. Mas isso que a gente está falando, se o senhor que está habituado a fazer cirurgias, né, o senhor conseguiria visualizar no cérebro de alguém que algo não está bem ou não? É outro tipo de exame? É outro tipo de exame. Que a gente fala aqui é de uma avaliação de capacidade da pessoa manifestar a sua inteligência e suas capacidades mentais. Seria comportamental. Então, através da aplicação de testes, eu vejo como que aquela pessoa resolve aquela situação e eu tenho, então, tabelas que eu posso comparar do que seria esperado para o normal, para uma pessoa daquela faixa etária, com aquele grau de escolaridade e assim sucessivamente. Obrigada. Este foi, então, mais um Correspondente Médico.